Bom dia, bom dia. Esse é o mais um Bom Dia Diferente, número 11. Se eu não estiver enganado, a última vez eu errei. A última vez era o 10, eu disse que era o 9. Bom, e aí, como é que foi a semana de vocês? Vamos esperar alguém entrar aí rapidinho pra gente começar a nossa live. Oi, Paulinha, tudo bem? Começar a fazer nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Uma prática que eu venho fazendo todas as semanas, às 8 horas da manhã, na sexta-feira. Então, se você está assistindo agora, ou se você não está assistindo agora no ao vivo, vai estar gravado para você. Oi, Érica, tudo bem? Bom dia. Vai estar gravado para vocês, vai ficar no meu Reels, tá? Então, aproveitem a mensagem aí. Oi, Fran, bom dia. Quem quiser compartilhar, quem quiser contribuir, criticar, comentar, fique à vontade, tá? Isso aqui é o espaço que eu abri justamente para eu me aproximar mais de vocês, vocês mais de mim também, eu falar um pouco mais de mim, falar um pouco mais sobre o Espiritismo também, sobre a palavra, assim, sobre o Evangelho, nosso dia a dia, né, de uma maneira mais leve, uma maneira que a gente consiga evoluir, eu e vocês também, porque esse estudo ele é feito por mim, com vocês, mas ninguém aqui é especialista, pelo menos eu não sou, né? Então, o objetivo aqui é a gente crescer junto mesmo, evoluir, tá bom? Então, para quem não sabe ainda como é que é feito o Evangelho segundo o Espiritismo, você escolhe um dia da semana, separa um copinho com água ou uma garrafinha com água, que ela vai ser fluidificada durante seu estudo pela espiritualidade. Então, você separa seu copinho com água, faz uma prece, escolhe uma passagem aí do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, ou o Livro dos Espíritos. Você pode escolher um dos dois e aí você tem a opção, né? Por via de regra, você escolhe a mensagem aleatoriamente, ou você pode escolher na ordem também. Eu gosto de escolher aleatoriamente, então, lembrando que eu não sou nenhum especialista, então nós vamos estudar juntos e eu vou escolher a mensagem aleatoriamente. Eu não sei o que vai vir, hein? Olha lá, vamos lá, vou escolher aqui. Abriu aqui, hein? Vamos lá começar então? Todos preparados? Faça a sua prece. Se você está assistindo aí agora ao vivo ou na gravação, quiser pausar um pouquinho, faça a sua prece e vamos começar o estudo aqui. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sobre o alqueire, por que fala Jesus por parábolas? Não vades ter os gentios, não são os que gozam saúde porque precisam de médico. Coragem da fé, carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Vamos lá, primeira parte aqui. Candeia sob o alqueire. Por que Jesus fala por parábolas? Ninguém acende uma candeia, se vocês não sabem, é uma vela, tá? Uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Ou seja, ninguém acende uma vela para pôr embaixo de alguma coisa, tem que ser em cima para iluminar, né? Põe-na, ao contrário, sob o candeeiro, a fim que ilumine todos que estão na casa. Mateus 5,15. Ninguém aqui, depois de ter acendido uma vela, uma candeia, tá aqui no livro uma candeia, tá? A cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos, por que lhes fala por parábolas? Perguntaram a Jesus, né? Respondendo-lhes, ele disse, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Bom, essa primeira parte, igual eu fiz no Bom Dia Diferente passado, eu fui lendo e já fui comentando, porque senão, quando eu vou lendo, vai aparecendo os raciocínios. Se eu não ler na hora, eu esqueço. Então vamos lá, a primeira parte aqui que eu quero comentar com vocês. Por que lhes falas por parábolas? Vocês já pararam para imaginar por que Jesus fala por parábolas? Sempre falou?
justamente diante da sua infinita sabedoria, ele fez a maioria das passagens dele por parábolas, tipo essa da candeia aqui, né? Não pô-la debaixo do alqueire. Por quê? Justamente porque Jesus sabia que no decorrer dos tempos, no passar do tempo, sua mensagem seria desvirtuada, modificada, alterada. Então, se ele falasse tudo o que ele tem que falar de uma maneira muito direta, primeiro que as pessoas daquele tempo, né, 2000 anos atrás, poderiam não compreender, e depois foi uma forma dele poder proteger a mensagem que ele tinha passado. Porque se a gente parar para pegar o histórico, desde que Jesus existiu, que esteve aqui, até hoje, sua palavra já foi modificada muitas vezes. Nós sabemos aí que existem livros que foram escondidos, que deveriam estar na Bíblia. Então, e algumas coisas da Bíblia foram modificadas também de uma maneira totalmente errônea, assim, diferente do que era a proposta inicial. Então Jesus fala as passagens dele, as parábolas dele, para justamente conseguir deixar a mensagem dele e deixar ela por muito tempo aí, porque quando é uma parábola você pode interpretar de qualquer maneira. Então muitas passagens, muitas palavras que Jesus deixou para gente não foram modificadas, acabaram sendo protegidas por estarem em parábolas. E hoje, mais de 2000 anos depois, né, em 2023, a gente tem a oportunidade de ler as mesmas parábolas, justamente porque ele teve essa ideia brilhante em deixar a mensagem assim. Mas vamos continuar aqui. Respondendo-lhes, ele disse: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhe foi dado. A eles quem, né? Justamente a essas pessoas que não têm interesse em conhecer a espiritualidade, em conhecer a palavra de Deus. Então, se ele não protegesse as palavras dele, as mensagens dele através de parábolas, essas outras pessoas que não gostariam de conhecer os mistérios do reino dos céus, não paraíso, hein? Ele não está falando de paraíso aqui. Essas pessoas iriam acabar assumindo com a palavra dele. Porque aquele que já tem, mas se lhe dará e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. É o que eu estou falando aqui, ó. Quem tem vai entender a palavra, vai viver uma vida de abundância. E quem não tem, mesmo o que ele não entenda, ele vai querer tirar da história essas palavras, né? Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem, e neles se cumprirá a profecia de Isaías. Olha só, fortíssima essa parte aqui, hein? Quer dizer, é um pouco do que eu estava comentando aqui com vocês, né? Que ele fala aqui, ó, porque vendo não vem. Se você não está buscando a espiritualidade, se você não está buscando realmente essa aproximação com a espiritualidade, essa evolução, você pode ler a mensagem mais linda do mundo, você não vai ver. Eles veem, mas eles não veem, entendeu? Eles, ó, e ouvindo, não escutam e não compreendem. Como eu já falei para vocês aqui, eu já fui evangélico por mais de 10 anos, estive dentro de igreja evangélica. Inclusive eu estava comentando na segunda passada em um outro grupo de estudo justamente sobre isso, sabe? O nosso poder de compreensão, a nossa consciência. E essa parte aqui me faz muito lembrar a época que eu era evangélico, que ele fala assim, e ouvindo não escutam e não compreendem. Cara, eu fui para a igreja há mais de 10 anos. Por muitas vezes eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo lá e nem o que as pessoas estavam falando lá na frente. Então, assim, e eu acredito que muita gente acaba se sentindo assim. É isso mesmo, Lívia. Bom dia, tudo bem? Muita gente acaba se sentindo assim, né? Vai para a igreja, ouve lá o padre, o pastor falando, ou vai para um outro grupo de estudo também, até um centro espírita, e ouve o palestrante falando lá e não entende, não consegue compreender, não, sabe, a mensagem não toca, porque a pessoa muitas vezes ela não está buscando aquilo, ela foi até a igreja por um outro motivo, foi até o centro espírita por um outro motivo, e não pela busca da reforma íntima, do autoconhecimento, que é o que a gente sempre fala aqui, e que se você parar para pensar e para ler nos livros espíritas,
e outros livros também, sempre falam de autoconhecimento, sempre falam de amor próprio e amor ao próximo. Então, eu ia na igreja, não entendia nada do que eles falavam. E eu tenho certeza que eles passaram muitas passagens, muitas palavras boas, né, edificantes e tudo mais. Mas como eu não compreendia, eu não entendia. Então, para mim, aquilo era uma rotina, sabe? E essa que é a diferença. É a diferença de você ir a um lugar desse quando você já está buscando a espiritualidade e você ir por ir, né? E é assim com tudo na vida, se a gente parar para pensar, né? Não adianta você dar a melhor coisa do mundo para aquela pessoa se ela não está preparada para receber, se ela não está buscando aquilo. Quantas vezes a gente tenta ajudar alguém, né? Às vezes financeiramente, às vezes através de arrumar um emprego para a pessoa, às vezes através de um conselho, e a pessoa não entende e a gente se frustra com isso, muitas vezes fica chateado com a pessoa porque a gente fica, nossa, eu tentei ajudar aquela pessoa, eu dei aquele negócio para aquela pessoa, eu encaminhei aquela pessoa e ele voltou ao que era antes, às vezes pior. É a mesma coisa com o estudo aqui do Evangelho e a busca, né, pela espiritualidade. A pessoa, você pode levar ela no melhor lugar, pode levar ela para falar com o melhor pastor, o melhor padre, o melhor palestrante espírita do mundo. Se ela não estiver buscando aquilo, para ela não vai ter importância nenhuma. Então a gente precisa entender isso, que cada um no seu tempo, e ajudar quem está na busca, quem está buscando mesmo. Para essas pessoas vai fazer sentido. E resumindo aqui, por isso que Jesus deixou as palavras dele por parábolas. Porque em algum momento, no momento que você na sua vida, você estiver procurando a espiritualidade, você estiver procurando evoluir, você estiver procurando melhorar como pessoa, as palavras dele ainda estarão lá, porque ele teve essa ideia. Ele, não sei se foi ele que teve essa ideia, né? Quem sabe, né? Mas foi feito assim, ele fez assim com parábolas, justamente para que você hoje, em 2023, mais de 2000 anos depois, ainda tenha a oportunidade de conhecer a palavra dele e entender o que ele disse lá naquela época. Olha só que brilhante, né? Que genial esse formato, esse tipo de mensagem, né? De intenção que ele deixou pra gente. Porque ele pensou assim lá na frente mesmo, né? Uma coisa muito inteligente mesmo. Então, essa é a mensagem de hoje, fazendo um resumo aqui breve. Se você não estiver buscando aquilo, não adianta você estar em locais que as pessoas te põem, porque você não vai entender, não vai estar de acordo com a sua sintonia ali, com a sua vibração, tá? Então, é muito sobre isso, e nós também não devemos nos frustrar com as outras pessoas. Quando a gente lê um livro, às vezes, é tão maravilhoso, a gente quer dar esse livro para todo mundo, porque fala, nossa, mudou minha vida, e eu quero que, se todo mundo do mundo lesse esse livro, o mundo seria um lugar melhor. A gente não pensa assim? Mas, infelizmente, não é assim. Se a pessoa que você deu esse livro, que você quer levar a palavra, que você quer ajudar, se ela não estiver preparada para receber, ela não vai conseguir receber e você não vai conseguir ajudar. Então, não se frustre. Mas, então, o que a gente faz, né, com essas pessoas, quando a gente vê que a pessoa ela não está ainda no tempo de receber aquela mensagem tão maravilhosa que você recebeu e você viu que ia mudar a sua vida e começou a mudar a sua vida? A gente deve simplesmente acolher essa pessoa, entendeu? Acolher essa pessoa, acolha essa pessoa, dê amor a essa pessoa, esteja próximo dessa pessoa, tente compreender essa pessoa, para que no momento certo ela vá enxergar o seu exemplo, o que está acontecendo na sua vida, de mudança na sua vida, e aí ela vai ter vontade de fazer a busca que você está fazendo, e aí sim você vai ter a oportunidade de ajudar mesmo de verdade, porque a pessoa vai estar preparada para receber ajuda, tá bom? Então, essa é a mensagem de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que sirva de alento aí, ou de instrução, que ajude alguém a evoluir igual está me ajudando essa prática aqui. Então, faça a sua prece agora de encerramento, pegue o seu copinho com água após a prece, beba e faça a sua prece novamente. Agradeça a Deus, espero que vocês estejam todos bem, uma sexta-feira pós-feriado aí. Aproveite o final de semana, sempre com equilíbrio, e até mais, um beijo.